pessoal, então chegamos ao último episódio do workshop Apesar dos Filhos e hoje a gente vai estar conversando sobre o assunto comunicando-se em meio ao caos. Mas antes de a gente chegar no assunto propriamente dito, eu quero estar conversando um pouco com vocês sobre o tempo. O tempo é algo sagrado, é muito importante. E hoje a gente vê que ele vem passando de uma forma estrondosa. Ele voa. Se a gente não observa e coloca prioridades, e se a gente não tem um olhar atento ao tempo, a gente acaba não usando ele com sabedoria. E como o tempo é algo tão especial e ele passa voando, a gente precisa utilizá-lo de maneira adequada no nosso casamento e vida familiar. Em Salmos 90:12 diz: ensina-nos a contar os dias, para que no nosso coração alcance sabedoria. Desperdiçar ou administrar mal nossos dias é agir de maneira tola, sem habilidade. Em Efésios 5, 15 e 17, Paulo alerta: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Então, Paulo já nos alerta que a gente precisa ter cuidado com o nosso tempo. A gente precisa prestar atenção no que a gente está fazendo com ele. Será que você já sentiu alguma vez escravizado por ter uma agenda cheia de compromissos? Ou parece que você nunca tem tempo suficiente para fazer tudo aquilo que você quer? Ou não tem tempo suficiente para estar com seus filhos? Ou talvez não tenha tempo suficiente para estar sem os seus filhos? Deus nos convida que a gente seja mordomos sábios e habilidosos com o tempo precioso que Ele nos deu aqui na Terra. E a gente não consegue eliminar as tarefas, os excessos de tarefas. A gente vive numa rotina corrida, principalmente quando os filhos ainda são novos, né? A gente tem muitas atividades, uma rotina extensa e essas coisas não vão deixar de existir por algum tempo. Mas a gente precisa estar estabelecendo limites, tomando decisões que ajudem a diminuir o impacto que esse excesso de atividade esteja fazendo no meio da sua família. A gente precisa conquistar o tempo de ócio. Quando eu falo em ócio, muitas pessoas não têm um bom olhar para o ócio. Mas ele é muito importante tanto para nós adultos como para as crianças. A gente tem a impressão de que as crianças sempre têm que estar fazendo algo. Até porque, para eles, o não ter nada para fazer é algo que dá uma grande frustração. Mas a gente precisa entender que esse tempo de ócio, ele é importante para as crianças. Que eles precisam ter momentos no dia deles que eles não tenham absolutamente nada para fazer. Que é importante sim a gente estar brincando com eles, a que eles possam estar fazendo atividades, jogando um jogo. Assim também é importante que eles tenham tempo para não fazer nada, que é nesse momento em que a criatividade desperta. É nesse momento de não fazer nada que eles vão começar a ser criativos. E nós também, no momento de ócio, é o tempo que a gente tem para olhar para dentro de nós mesmos. É o tempo que a gente começa a refletir e buscar também coisas que nos dê prazer. Talvez ler um livro, talvez buscar uma atividade que é importante e significativa para vocês. E isso não é algo comum de acontecer, porque sempre a gente está cheio de tarefas, cheio de coisas para fazer. E vamos pensar um pouco o que esse excesso de tarefa pode, de certa forma, estar nos dizendo. Porque pode ter uma mensagem escondida nesse ativismo constante. E algo que me mostrou muito assim, sobre esse excesso de tarefas, o que ele causa nas pessoas, podem estar causando, foi quando veio a pandemia. Todas aquelas coisas que a gente dizia que não tinha tempo para fazer, quando chegou a pandemia, a gente começou a ver que tinha tempo para estar fazendo, principalmente ali naqueles primeiros dias onde que tudo parou. E a gente não conseguiu, muitos de nós não conseguiu ficar sem nada para fazer. Era buscando atividade na internet para as crianças, a escola dando muitas atividades, a gente buscando limpar roupeiro, arrumar geladeira, fazer todas aquelas coisas que a gente não podia fazer, porque a gente não conseguia ficar sem fazer nada. E é importante a gente refletir sobre isso, o que o não fazer nada pode estar representando para vocês. Porque o não fazer nada
ele tem aquele momento que tu olha para dentro de ti mesmo, porque se tu tá sempre fazendo alguma coisa, tu acaba não pensando em ti, não te avaliando, né, te autoconhecendo. E também é o tempo em que você está vivendo com família, vivendo com o seu cônjuge. Porque na nossa rotina, o que muitas vezes acontece, acorda, arruma as crianças, leva para a escola, vai trabalhar, final do dia pega as crianças, dá janta, dá banho, bota para dormir, vai dormir, outro dia acorda. Final de semana é sempre cheio de coisas também para fazer. Então a gente acaba não vivendo intensamente família. A gente acaba às vezes nem conhecendo quem são os nossos filhos de verdade, porque eles passam mais tempo no trabalho e na escola e a gente passa muito mais tempo no trabalho, que a gente acaba não vendo realmente quem são nossos filhos, quem é aquela pessoa que eu divido os dias. Será que eu conheço de verdade? E até isso vocês podem estar pesquisando. Aumentou grandemente o número de violência doméstica, aumentou grandemente o número de violência contra as crianças, porque os pais não sabem lidar com a falta de limite dos seus filhos muitas vezes. Eles ficam perdidos. Ou também o viver junto constantemente. Eu e meu marido é o marido e a esposa, acaba não sendo assim tão belo, acaba tendo mais conflitos. E até em um momento, logo no início da pandemia, quando eu voltei para a clínica, fiz atendimento a um casal em que em um momento eles disseram que eles tinham uma vida tão atarefada com a igreja, com o trabalho, com a escola, em que os problemas acabavam não sendo resolvidos, porque daí passava, daí tu já te acalmava, aquilo de certa forma não doía mais, ficava lá quietinho e acaba não resolvendo seus problemas. Quando chegou a pandemia, não teve essa. Ou tu resolvia o problema ou tu não estava vivendo em paz dentro da tua casa. Então, a gente começou a ver o quanto, quando a gente teve tempo, como mexeu com a vida de muitas pessoas e com o emocional também. Hoje a gente está vendo, no meio da pandemia, muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas tirando suas vidas, muitas pessoas com crises de ansiedade, não dormindo de noite, né? Então, vamos parar e olhar o que o excesso de atividade pode estar fazendo na sua vida. O que isso está significando para você? A gente precisa estar refletindo o porquê a sua vida está tão cheia de compromissos. E tem 3 perguntas-chave que eu quero estar conversando com vocês. A primeira é, será que a nossa vida está tão cheia de compromisso porque a gente tem medo de dizer não? Porque isso é um dos grandes motivos que podem estar fazendo a nossa agenda estar sempre lotada. Porque as pessoas vão te pedindo coisas, vão te dando tarefas, vão te dando mais responsabilidades e a gente vai pegando todas para nós, sem nenhum critério. E às vezes isso pode estar acontecendo porque a gente se importa com o que aquela pessoa vai achar de nós se a gente dizer não. Ou a gente, de certa forma, quer a aprovação daquela pessoa. Ou a gente quer agradar. E às vezes a pessoa que a gente mais quer agradar dentro da nossa casa e a gente tem dificuldade de dizer não é para os nossos filhos. Com medo de frustrá-los porque a gente não quer vê-los chorar. Então, tire um tempo e avalie as suas atividades. Será que muitas delas estão sendo porque você tem medo de dizer não? Se for, peça para Deus para que te dê coragem e entendimento qual é o momento que você precisa dizer não. Qual é o momento que você precisa não assumir aquele compromisso. E que Deus possa estar te dando coragem também para isso, porque realmente não é algo fácil dizer não quando você tem o costume de sempre dizer sim. A outra pergunta é, será que achamos que ser ocupado tem muito valor? Será que você acha que ficar sem fazer nada, você perde o teu valor? Porque é muito fácil a gente buscar o nosso valor e a nossa identidade nas coisas erradas, como o sucesso, como a aparência, como nas coisas, nas tarefas, como a gente já disse antes. E às vezes a gente coloca que o nosso valor e a nossa identidade está a partir das coisas que a gente faz. E isso nos faz não ficar parados em nenhum momento. Mesmo quando a gente chegou do trabalho, já terminou todas as coisas, a gente sempre está achando alguma coisa para fazer.
ou mesmo final de semana, quando está mais livre, sempre fazendo algo, não consegue ter um tempo de sentar e está aproveitando aquele tempo com as pessoas. E tem um livro muito especial que eu estou fazendo pesquisa de preços para estar adquirindo e que já recebi vários conselhos para ler, que ele é maravilhoso, que é Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Porque ali em Lucas 10, nos versículos 41 e 42, fala um pouco dessa história, né? Que Jesus foi se hospedar na casa de Maria e de Marta, e Maria sentou-se aos pés de Jesus para estar ouvindo o que ele estava dizendo, o que ele queria ensinar. E Marta não conseguiu se sentar, sempre fazendo alguma coisa, limpando algo, servindo, fazendo. E uma hora ela olha para Jesus e diz: Jesus, você não vai falar nada para Maria, que só está aí sentada e eu estou fazendo as coisas todas sozinhas? E daí Jesus responde: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e esta não lhe poderá ser tirada. Então, será que a gente está se dando a liberdade de não fazer tantas coisas, não estar sempre envolvida em tantas coisas e às vezes até em casa, né? Às vezes a gente coloca o nosso tempo livre para estar cuidando da casa, fazendo algo, cozinhando, servindo de certa forma, mas não tendo um tempo de qualidade com teu esposo, com a sua esposa ou com seus filhos. Algo que eu quero estar falando agora com vocês, mais específico aos filhos, né? A gente precisa ter tempo de qualidade com os nossos filhos. Eu venho há um tempo já lendo e estudando sobre isso, que agora mais voltado para as mulheres mesmo. O que os seus filhos precisam é que vocês sejam felizes, independente se você escolheu estar de tempo integral em casa ou se você escolheu trabalhar. A sua escolha deve estar te trazendo felicidade, alegria. Porque não adianta você ficar o dia inteiro com seus filhos em casa, mas estar sempre reclamando, sempre murmurando, sempre irritada com tudo, xingando os filhos toda hora. Não é disso que os seus filhos precisam. Eles precisam que você fique pelo menos 1 hora por dia com tempo de qualidade com eles. E o que é esse tempo de qualidade? É um tempo proposto para eles, que eles sejam exclusivos para ti. Que essa exclusividade significa tu estar sentado brincando no chão com seu filho e toca o celular, você vai lá e olha. Isso não é exclusividade. Ou tu até senta e brinca com o seu filho, mas a máquina está batendo, ela para, vai lá correndo e estende a roupa. Não, dedique um tempo, planeje um momento para que vocês estejam com o seu filho. Que tu faça uma atividade direcionada, que você tenha um tempo de culto familiar, ou de olhar um filme, fazer uma pipoca, tirar um tempo, mas faça algo em que o tempo seja deles. É isso que eles mais precisam de vocês, tanto da mãe quanto do pai, que tenha um tempo de brincar com eles, de conversar, de se importar. E de que mesmo para as mães que trabalham fora, mostre para os seus filhos o quanto para ti é importante o trabalho, o quanto as pessoas precisam de ti aonde no que tu tá desenvolvendo e o quanto tu é feliz por estar fazendo aquilo que tu faz. Porque os seus filhos vão ficar felizes vendo a sua felicidade, mas que isso não vai estar impedindo de que vocês estejam com eles também. Talvez não tanto tempo, mas vocês vão estar um tempo em que eles vão ser a prioridade naquele momento. E de novo eu reforço, se você fez a escolha de estar o dia inteiro com seus filhos, é ótimo, é maravilhoso isso, mas que esse tempo não seja um tempo de murmuração, que não seja um tempo só de reclamação e vendo as coisas difíceis, porque não é fácil. Eu digo para vocês assim, eu já tive a oportunidade de estar em casa e já tive a oportunidade de trabalhar fora. E o estar só em casa te dá muito mais trabalho do que tu sair para trabalhar e voltar para casa e ter as tuas atividades de casa. Porque tu tá em casa é 100% vida real, né? E às vezes no trabalho tu até vai dar uma desopilada, uma relaxada, né? Então, se você escolheu, ótimo,
mas faça com amor, com qualidade, com alegria. Seus filhos precisam da sua alegria, não precisa de uma mãe que está sempre reclamando ou xingando. Até uma coisa que me chamou muita atenção, eu trabalho com um projeto socioemocional com as crianças, uma vez por semana. Eu faço atendimento nas turmas, desde os pequenininhos, da educação infantil, né, até 12 anos. E as crianças, elas falam, elas ainda não entendem o que elas estão sentindo, mas elas falam das coisas que acontecem nas suas casas, elas falam, elas expressam, elas dizem, elas são muito intensas e compartilham das coisas que vêm acontecendo. E as crianças, se elas estão tristes, elas não se manifestam chorando, triste, ou falam, prof, eu tô triste. Não, elas se manifestam chamando atenção, elas se manifestam através da agressividade, de outras formas. Então, a gente faz todo esse trabalho de que eles possam estar reconhecendo o que eles estão sentindo e estar nomeando e falando. E um dia em aula, a gente estava falando sobre família, o que era legal fazer em família, o que eles gostavam de fazer quando todo mundo estava junto. E o que me surpreendeu é que duas crianças, aquelas que normalmente chamavam mais atenção, que mais inquietas, falaram que os pais trabalhavam o dia inteiro e quando eles chegavam em casa eles estavam muito cansados. Então, isso é um sinal de alerta, assim, que as crianças, elas sentem quando vocês não estão disponíveis para elas. E uma vez ouvi também uma criança dizendo que a minha mãe até senta comigo, mas ela está toda hora no celular, eu tento falar, ela me responde olhando para o celular. Então, as crianças, elas captam se você está dando atenção exclusiva para ela ou se você está só sentada do lado achando que está fazendo o que ela precisa e, na verdade, não. Então, vamos estar atento a isso. Assim, as crianças precisam de vocês. As crianças precisam ser olhadas por vocês. Elas precisam ter um tempo de que é dedicado a elas. E assim como é importante ter um tempo de qualidade para as crianças, é importante ter um tempo de qualidade com o seu cônjuge. É um tempo que vocês precisam estar juntos também, ter um tempo de qualidade, de conversar, de dizer como foi o dia, ou daqui a pouco só tomar um chimarrão mas estarem juntos, compartilhando dos seus momentos. Para a gente pensar assim, será que esse excesso de ativismo é porque a gente acha que não estar fazendo nada é preguiça? E um parâmetro para isso pense quando alguém perto de você não está fazendo nada. Será que você é como Marta, que vai lá dedurar Maria para Jesus? E isso é o que tem no seu coração, é isso que tem o seu valor, que é achar que o não fazer nada é sinal de preguiça. Então reflita um pouco sobre isso. O que os afazeres pode estar caracterizando para você? E a terceira pergunta é: será que estamos apenas desorganizados? Será que a gente está mais atarefados do que realmente a gente tem de compromissos? Será que, de certa forma, a gente não está administrando mal o tempo que a gente tem? E o tempo, ele é igual ao dinheiro. Se a gente não criar um planejamento, um orçamento, anotar as entradas e as saídas, facilmente a gente vai gastar tudo e não vai perceber para onde ele foi. E assim o tempo é também. Se você não fizer um planejamento das coisas que são prioridades, quando a gente vê, vai passar os dias e a gente não vai fazer as coisas que você queria ter feito como família. E a fase da vida com os filhos em casa, ela é frenética, ela é cheia de vida real. Então, a gente precisa estar fazendo uma avaliação, escolhendo bem quais são as atividades que vocês querem estar fazendo semanalmente com seus filhos e estar se propondo a estar fazendo isso. Assim como o nosso tempo com Deus, a gente precisa estipular o horário e estar fazendo, assim é com as atividades com os nossos filhos e com o nosso cônjuge também. A gente precisa estar determinando quais coisas a gente vai fazer em tais dias, porque senão facilmente a gente vai passar despercebido e não vai estar fazendo. E a gente tem que cuidar que esse excesso de atividade e de envolvimento com os nossos filhos não esteja nos fazendo ficar ocupados demais um para o outro, porque a gente faz tantas coisas para os nossos filhos que quando chega o tempo de estar desfrutando com o nosso cônjuge, a gente está cansado demais para isso. E é fundamental também
E muito importante a gente saber sobre o tempo, que a gente também não pode estar focando só naquilo que a gente não tem tempo, naquilo que a gente não faz. Porque senão a gente passa por momentos maravilhosos e a gente não percebe, porque a gente está tão focado naquilo que a gente não tem, que a gente não é grato pelas coisas que aconteceram naquele dia ou naquele momento. Isso me vem lembrar de novo sobre a pandemia, porque ela é recheada de coisas não tão boas, né? São pessoas que perderam seus empregos, a crise financeira, o medo de ficar doente, pessoas mais deprimidas, mais ansiosas, né? E é muito fácil a gente ficar olhando só o que é ruim da pandemia. Mas a gente tem que mudar o nosso olhar, mudar a nossa percepção e começar a olhar o que está sendo bom e ser grato a Deus. E se não consegue ver nada de bom nesse tempo, peça a Deus para Ele estar te mostrando, para que você possa ver o que tem de bom. E isso é um hábito que a gente precisa ter no coração, que é para a vida. Mesmo quando as coisas não estão boas, olha o que tem de bom, o que Deus está te dando de bom no meio daquilo ali. Daqui a pouco, no meio do desemprego, alguém perde um emprego na sua casa, mas está fortalecendo o teu tempo de qualidade com a sua família. Observe o que tem de positivo. Daqui a pouco a pandemia trouxe para aproximar vocês como família, tá resolvendo algumas coisas que precisavam ser resolvidas e estavam abafadas por causa do excesso de tarefas, ou veio para que você tenha tempo de qualidade e invista nos seus filhos nesse período, ou veio para te estar olhando mais para dentro de si e estar buscando a estar se conhecendo melhor, a tu ter mais vida com Deus nesse período também. Então, muitas coisas boas a gente pode encontrar no meio de tudo isso que a gente está passando. Mas para isso, a gente tem que estar mudando o nosso olhar, tá mudando a percepção que a gente vê as coisas. E outro alerta muito importante é que a gente às vezes está tão concentrado e preocupado em limitar o excesso de atividades que a gente acaba sendo ganancioso com o nosso tempo. A gente quer o nosso tempo só para nós, para as nossas coisas, para as nossas vontades. E não é isso que é o propósito de Deus para a tua vida também. Deus quer que a gente seja servos, que a gente vá ao mundo e mostre o amor de Deus para as outras pessoas também. E tem alguns alertas que para a gente tá pensando se a gente não tá, em alguns momentos a gente não está sendo ganancioso com o tempo que a gente tem. Que é não convidar mais amigos para virem até a nossa casa, ou a gente não serve mais na igreja, ou a gente está faltando vários cultos ou várias células, ou a gente acaba não se aproximando de pessoas que talvez nem conheçam a Deus, porque isso demanda tempo, trabalho, esforço, dedicação. Então, tudo precisa de equilíbrio. A gente precisa sim ter o nosso tempo com a nossa família, a gente precisa dedicar tempo de qualidade para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, mas também a gente precisa ter tempo para as coisas de Deus, para o propósito que Deus tem para a vida de vocês como família. A gente precisa ter os nossos olhos voltados para os propósitos eternos, para os valores que nos guiam. Então vamos falar então de comunicação, vamos entrar então nesse tempo. E para começar a gente falando de comunicação, eu quero que vocês pensem, lembrem quem viveu isso, de como era falar no telefone. Hoje a gente pouco fala mesmo no telefone, mas quando tu buscava falar com alguém, estava um maior temporal e a ligação começava a ficar ruim, começava a ficar cheio de chiados, ruídos. Como que era isso? Você tentar falar com o outro e o outro não te entender, ou falava e você não conseguia ouvir. Vocês lembram sobre isso? Como que a gente fica quando a gente fala e não é ouvido? Será que a gente consegue entender as circunstâncias de não ser ouvido? Ou a gente se irrita, a gente se fecha? Eu, particularmente, algo que me incomoda muito é não ser ouvida. É algo que realmente me incomoda, me irrita com facilidade, é eu falar e não ser ouvida. E facilmente a gente não consegue olhar o contexto, a gente só olha que o outro não te ouviu. Quando a gente tem crianças em casa, essa ligação cortada acontece com muita frequência,
porque a comunicação ela não acontece mais de uma forma audível, né? A nossa comunicação sempre é meio de crianças brincando ou crianças brigando ou uma criança que quer falar junto contigo. Então, se a gente não criar esforços para manter essa comunicação, ela vai se perdendo, porque tu prefere não te irritar e ficar quieto do que buscar tentar conversar no meio do caos, que é ter os filhos em casa. E facilmente a gente vai diminuindo a nossa comunicação. E isso no casamento, ela pode estar criando um distanciamento, pode estar fazendo ter uma falta de intimidade, uma frustração, um ressentimento um com o outro, pelo desejo de falar e ser ouvido, e não ser atendido nisso. Por isso que, como a gente vem falando em todos os episódios, a gente precisa estar cultivando a comunicação. Isso precisa estar presente. Vocês precisam estar pensando em tempos, em momentos do seu dia em que vocês possam estar conversando. Daqui a pouco não tem nenhum assunto específico para tratar, mas estar conversando sobre o dia, como foi, como você está se sentindo. Porque a intimidade, ela cresce no cara a cara, quando vocês passam tempo juntos, quando vocês cultivam esse tempo de falar e ser ouvido. Onde a gente pode estar falando dos nossos sonhos, dos nossos medos, dos nossos sucessos, dos nossos fracassos, ou até mesmo de como foi o nosso dia. Vamos pensar um pouco como era quando a gente começou a se conhecer. Até mesmo antes do namoro. Normalmente a gente passa horas e horas conversando, né? No nosso tempo ainda, onde o telefone não era algo barato e fácil de ter, mesmo assim a gente pagava o que fosse para ficar conversando com aquela pessoa que tu queria conhecer de uma forma mais profunda. E a gente conversava, tudo era motivo de conversa. Se acontecia de uma folha cair perto de vocês, vocês falavam sobre aquilo, vocês falavam sobre o seu dia, sobre os seus anseios, sobre os seus medos. E foi a forma como vocês foram se conhecendo, criando intimidade, percebendo se era essa pessoa que você queria para viver todos os dias. E é normal que essa comunicação em excesso, ela acaba sendo diferenciada depois. Ela não continua com toda essa intensidade, mas ela não pode deixar de existir. A comunicação, ela precisa se sustentar. Não parem de conversar de modo íntimo e pessoal com o seu cônjuge. Mantenham um diálogo, mantenham conversando sobre as coisas, mantenham uma conversa sobre o que o outro falou e não caiu bem para ti, te fez mal, te fez ficar ressentido, triste. Falem sobre o que vocês estão sentindo um com o outro. Quando as crianças estão em casa, e o outro, o casal, acaba não sendo mais o centro das atenções, porque a gente tem uma criança em que precisa do nosso amor, do nosso afeto, da nossa atenção. Então, realmente a comunicação, ela fica diferente. Então, aí que exige o nosso esforço de que a gente possa estar mantendo ela viva. E um tempo tranquilo juntos é algo quase impossível. Então, a gente precisa estar criando estratégias para isso, como a gente já falou. A gente precisa estar descobrindo maneiras de continuar compartilhando a vida juntos. Algo muito importante também, que eu quero estar falando para vocês sobre comunicação, é as palavras que a gente utiliza um com o outro. As palavras, elas não são fracas, elas têm um poder tremendo. Em Provérbios 18, 21 fala: a morte e a vida estão no poder da língua. O que a bem utiliza, come do seu fruto. E a maneira como a gente pode estar usando as palavras, tanto com os nossos filhos como com o nosso cônjuge, pode estar trazendo vida ou morte. Então a gente tem que ter muito cuidado a forma e o que a gente fala para eles. As coisas que a gente diz fica marcada por uma vida inteira. Então a gente tem que ter muito cuidado o que a gente fala um para o outro, porque aquilo fica marcado. Às vezes a gente tem umas falas para os nossos filhos, às vezes que a gente nem se dá conta, mas que aquilo pode estar marcando ele para sempre, pode ser uma lacuna que ele possa ter. Palavras como, você é muito desastrado, você é um preguiçoso, ou
eu sempre te peço isso e você nunca faz. Então, às vezes a gente faz de uma forma até que precise de um olhar, de uma conscientização, de uma disciplina, mas o que a gente diz, a forma como a gente diz, pode ser de forma equivocada e que ao invés de ter uma solução, acaba tendo um problema. Então, vamos cuidar o que sai da nossa boca, quais palavras a gente está utilizando. Assim como as palavras bem usadas, elas são como um remédio para a alma. Elas têm um grande poder de acalmar, trazer um grito de alegria quando há tristeza, elas te tranquilizam. Quando as palavras são usadas da maneira certa, elas são como uma boa comida que nos sustenta, que nos dão saúde. Se a gente quer agradar a Deus e honrar um ao outro com a nossa comunicação, devemos escolher nossas palavras com sabedoria e falar com cuidado, para que possamos interagir com amabilidade e mansidão. Então a gente precisa estar muito atento às coisas que a gente vem falando, às coisas que a gente vem dizendo, às vezes até no momento de ira, em que a gente acaba não tendo controle da nossa língua. A gente tem que ter muito cuidado do que a gente está proferindo para as pessoas de dentro da nossa casa. Porque eu sempre falo que quando a gente está na rua, a gente tem todo um controle das coisas que a gente diz, com medo de machucar, com medo de ferir o outro, né? A gente acaba tendo um certo filtro. E quando a gente está nas nossas casas, parece que esse filtro não existe. E dentro da nossa casa a gente precisa manter esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo, que parece que as coisas que a gente faz dentro da nossa casa, o amor se sustenta e não é bem assim. A gente tem que estar cuidando, daqui a pouco a gente fala alguma coisa que vai criando uma amargura e isso vai nos distanciando, isso vai nos trazendo um sentimento ruim e se não resolvido, então isso vira uma bola de neve. Então vamos ter cuidado, vamos estar atentos, que a nossa boca seja para edificar, agraciar um ao outro, que seja para edificar um ao outro, que a gente possa ser usado por Deus através da nossa boca para estar abençoando as pessoas e abençoando o nosso lar também. Estamos terminando o nosso workshop, eu espero que tenha sido bem especial e marcante para todos vocês. Leiam o livro, ele é recheado de novas coisas, de outras coisas que a gente não teria tempo para estar conversando aqui. Ele é um livro muito bom de estar lendo, o casal escreve o livro junto, então ele é muito divertido, tu te pega rindo junto com eles, tu acaba vivenciando as coisas e te colocando no lugar. Então leiam, te desafio a estar lendo esse livro e estar aprendendo cada vez mais o que Deus quer para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, para o seu relacionamento com seus filhos. Que vocês possam estar pedindo a Deus sabedoria e que possa estar fazendo o melhor para o seu casamento e para a sua família. Que Deus abençoe todos vocês. Uma ótima noite.